Boa tarde a todo mundo. Eu gostaria de dar início à defesa de uma monografia da aluna Mariana Borges Luiz, intitulada Esponjas Calcárias, Porífera Calcária, Cavernícolas de Fernando de Noronha, Pernambuco, Brasil. A banca avaliadora que vai avaliar a Mariana seremos eu, enquanto presidente, Carlos Diamantino de Araújo Soares, daqui do Departamento de Zoologia do IBFRJ, o doutor André Queiroz de Pádua, Departamento de Biologia Animal, no caso da Rural do Rio de Janeiro, e como terceiro membro da banca, teremos também a mestre Sara Emília Crisóstomo Pereira, que é aqui do BBE. E esqueci de falar, mas não menos importante, a Mariana foi orientada pela professora Michele Clautal e coorientada pelo mestre Matheus Lopes, que em breve será o doutor, eu acho, né? Está no caminho, né, de se tornar doutor. Mas, enfim, Mariana terá cerca de 30 minutos para apresentar o seu trabalho e, na sequência, a gente vai arguir ela, né? Cada um dos membros terá 30 minutos também para conversar um pouquinho com você sobre alguns detalhes do seu trabalho. E um detalhe muito importante é que esse livro de atas, a gente pede sempre para que as pessoas que estão aqui, no caso, assistindo, assinem, para que a gente consiga também ter um controle de quem vem, quem prestigia, e caso também alguma pessoa que também queira uma declaração de que assistiu a essa defesa, também só pedir para a gente também que a gente consegue fazer uma declaração específica para vocês, tá? Então, não esqueçam de assinar o livro, coloquem o nome completo de vocês e caso queiram essa declaração. E agora, Mariana. Olá, boa tarde. Como já foi dito, meu nome é Mariana Luiz e esse é meu projeto de monografia intitulado Esponjas Calcárias, Porífera Calcária, Cavernícolas de Fernando de Noronha. Eu fui orientada pelo mestre Matheus Lopes e orientada pela professora Michele Clautal. Bom, o filo porífera é o filo de metazoários mais antigos ainda existentes no nosso planeta e compreende pelas esponjas, que são animais sésseis e filtradores, e elas filtram a água através de uma camada de células chamadas coanossas, que geram um fluxo unidirecional de água através dessa filtração, que elas realizam troca de excretas, trocas gasosas e também obtenção de alimentos. O filo porífera abrange 4 classes, então temos a classe Demospongia, a classe Zactinellida, classe Homoscleromorpha e a classe calcária, que é objeto desse estudo. A classe calcária são esponjas que contêm espículas exclusivamente de carbonato de cálcio e também são esponjas exclusivamente marinhas. As esponjas calcárias, elas são conhecidas por serem relativamente pequenas e possuírem um hábito crítico. Então, nós as encontramos principalmente dentro de fendas, sob rochas, e esperamos também encontrá-las em cavernas submarinas. As cavernas submarinas são ambientes únicos que são caracterizados principalmente pela escassez de luz, pelo baixo hidrodinamismo e por uma quantidade limitada de alimento. Para o estudo da diversidade em cavernas submarinas, geralmente é feita uma zonação. Então, primeiro nós temos a zona semi-escura, logo ali na entrada da caverna, onde ainda existe um hidrodinamismo, uma certa quantidade de luz. Depois a zona de transição e, por fim, a zona escura. E nessas cavernas submarinas, o filo porífera é o filo mais presente, tanto quando a gente fala de riqueza de espécies, mas também quanto à cobertura espacial e biomassa de animais. E eles são mais presentes na zona semi-escura, onde existe uma menor competição com algas e também um hidrodinamismo maior que oferta uma quantidade maior de alimento particulado. A maioria dos estudos sobre porífera se concentra no Mediterrâneo, então o estudo sobre a diversidade das esponjas em cavernas e cavidades submarinas brasileiras ainda é muito incipiente. Fernando de Noronha é um arquipélago que possui muitas cavernas submarinas, possui 22 conhecidas até hoje. É um arquipélago de 21 ilhas e ilhotas, com uma área total de 26 km², e foi formado por atividades vulcânicas distintas que datam do Mioceno. É uma área de proteção ambiental e também é considerado um parque nacional marinho. O que a gente sabe de calcária em Fernando de Noronha é que existem 18 morfotipos conhecidos e apenas 6 identificados a nível de espécie. Logo, o objetivo desse trabalho é investigar a diversidade de calcária em cavernas e cavidades de Fernando de Noronha,
Então, os objetivos específicos são descrever as espécies por uma abordagem de taxonomia integrativa, analisar as semelhanças faunísticas entre as cavernas e avaliar as preferências ecológicas das esponjas calcárias, considerando a localização por zonas dentro de cavernas e também fora de cavernas. Para isso foram realizadas 2 expedições, em maio e novembro de 2022, para 4 pontos distintos do arquipélago. Primeiro, a Caverna da Sapata, ali mais ao sul, a Caverna da Ilha do Meio, as cavidades da Ilha do Meio, que foram cavidades encontradas ali perto da entrada da Caverna da Ilha do Meio, cavidades de aproximadamente 2 metros quadrados, mais ou menos, e o Túnel das Pedras Secas. Foram coletados um total de 45 espécimes por meio de mergulho autônomo, numa profundidade de 6 a 17 metros. Esses espécimes, então, foram fixados em etanol para as análises morfológicas, foram feitas lâminas de espículas e também de esqueleto, e as espículas também passaram por análise no microscópio eletrônico de varredura. Para as análises moleculares, alguns espécimes foram fixados em caos, mas também utilizamos espécimes que foram fixados em etanol. O DNA foi extraído pelo método de guanidina fenolcloroformo e também através do mini-kit da Kiamp. Nós utilizamos os marcadores ribossomais para amplificação desse DNA, o ITS e o CLSU. Essas amostras passaram pelo sequenciamento pelo método de Sanger, as amostras complementares foram obtidas no GenBank, o alinhamento foi feito no MAFT e as análises filogenéticas foram geradas no IQ-Tree, foram feitas 2 árvores de máxima verossimilhança. E também, nós fizemos análise de similaridade faunísticas através do software R, fizemos um gráfico de barras, uma análise de agrupamento com índice de similaridade de Jacquard e também um diagrama de Venn. Então, desses 45 espécimes que foram coletados, nós identificamos 9 espécies, todas pertencentes à subclasse Calcínea. Da ordem Clatrinida, nós encontramos a família Clatrinidae, 3 gêneros, então temos a Artúria, Clatrina e Janúzia. E da família Dendiide, 1 gênero apenas, a Ascandra. Bom, a Artúria quadrasiensis, os espécimes de Noronha corresponderam à descrição original. Nós tivemos um agrupamento com... na árvore de TS e de CLSU, que corroborou com os resultados morfológicos. Essa é uma espécie que foi descrita para alcatrazes, mas que também é encontrada no sudeste do Brasil, e também foi encontrada em Fernando de Noronha, no Caribe e também no Cabo Verde. E esse é o primeiro registro da espécie para cavernas. Clatrina áurea, os resultados morfológicos também corresponderam aos espécimes descritos. Os resultados moleculares corroboraram, e essa é uma espécie que ela foi descrita para Arraial do Cabo, e ela tem uma distribuição bem ampla, que vai desde o sudeste do Brasil até o nordeste, Fernando de Noronha, Caribe e até o Peru. Clatrina delicata, os espécimes de Noronha também corresponderam às espécies descritas de Clatrina delicata, e nós conseguimos uma sequência de CLSU que agrupou com o holótimo de Clatrina delicata. Essa é uma espécie descrita para Martinica, no Caribe, também encontrada no sudeste do Brasil, em Fernando de Noronha, e essa espécie ela já havia sido encontrada em cavernas. Clatrina insularis, a Clatrina insularis, nós conseguimos 3 sequências distintas que corroboraram com os resultados morfológicos. É uma espécie que ela foi descrita para Fernando de Noronha também, para cavernas. Também ocorre no Caribe. A Clatrina robusta,
os espécimes de Noronha corresponderam morfologicamente com espécimes descritos para Salvador, Bahia. Na árvore de CLSU, elas formaram um clado junto do holótipo, porém na árvore de TS houve uma politomia. Houveram 3 sítios que ocorreram, a gente, depois de rodar as análises no alinhamento, vimos que houveram 3 sítios ali duvidosos que fez com que as duas espécies, os 2 espécimes, 39B e 55, aqui se separassem dos outros espécimes de Noronha, mas pelas análises morfológicas nós identificamos esses espécimes como clatrina robusta. A clatrina soluta também, os espécimes de Fernando de Noronha corresponderam com o descrito morfológico corresponderam com a descrição morfológica. E na árvore de CLSU, também houve uma politomia com os espécimes de clatrina soluta, formando um clado com uma espécie da Indonésia, clatrina luteocustela, provavelmente porque o marcador ainda não é tão específico e não houve uma resolução que conseguisse separar essas duas espécies. Porém, pelas análises morfológicas, nós identificamos os espécimes de Noronha como clatrina soluta. É uma espécie descrita para Salvador, Bahia, e também primeira ocorrência em cavernas. Clatrina, nós identificamos uma espécie nova de clatrina, e algumas características que levaram a esse resultado morfológicas, principalmente em relação ao cormos, a anastomose que é irregular e frouxa, também pela presença de apenas uma categoria de triactinas e pela presença de células com grânulos, que é uma característica morfológica importante para taxonômica importante para esse grupo. Na árvore de CLSU, ela fez um clado ali junto com outras espécies de abrolhos e também do Caribe. E a espécie Clatrina euvela, que seria a espécie mais morfologicamente parecida com a clatrina, com a espécie nova de clatrina, se separou com uma distância de 9,6%, o que o que a gente considerou como se fossem 2 espécies através desses resultados moleculares e morfológicos. Nós também encontramos uma espécie nova de Janúzia. Pelas análises moleculares, a Janúzia sp-nova formou um clado independente. Das 6 espécies de Janúzia já conhecidas para a ciência, ela se destaca pela anastomose do cormos, pela ausência de diactinas e também pela ausência de células com grânulos. E, por último, a Scandra-Pelagia F, os resultados morfológicos corresponderam com o descrito para a Scandra-Pelagia F, e também nós conseguimos corroborar esses resultados com as análises moleculares nas árvores de TS e CLSU. É uma espécie descrita para Espírito Santo, mas também ocorre no sudeste do Brasil, no nordeste e também em Fernando de Noronha. Então, do conhecido anteriormente, que eram 6 espécies de calcária para Fernando de Noronha, depois desse trabalho, nós teremos um total de 13 espécies, incluindo 5 novos registros e 2 espécies novas. Falando sobre a diversidade entre as localidades estudadas, nós observamos que as localidades mais diversas foram as cavidades da Ilha do Meio, um total de 5 espécies, e o túnel das Pedras Secas, também com um total de 5 espécies. As localidades menos diversas foram a Caverna da Sapata e a Caverna da Ilha do Meio. A espécie Scandra-Pelagia F foi a única espécie encontrada nessas 4 localidades. E uma característica que as localidades mais diversas possuem em comum é um maior hidrodinamismo. E estudos anteriores falam que um maior hidrodinamismo pode proporcionar uma maior disponibilidade de alimento particulado e também reduzir os acúmulos de sedimentos que pode
atrapalhar ali a filtração pelas esponjas. Pelo dendrograma do agrupamento, nós também identificamos dois grupos distintos. Então, temos o grupo do túnel das pedras secas e das cavidades da Ilha do Meio, que foram esses duas localidades mais diversas, que compartilham espécies entre elas. E também o segundo grupo foi formado pela caverna da Ilha do Meio e pela caverna da Sapata. O que mostra com que o fato das duas localidades mais diversas possuírem um hidrodinamismo maior pode ter contribuído com esse compartilhamento de espécies, e aí elas agruparam juntas nesse dendrograma. A respeito da distribuição das espécies encontradas em zonas nas cavernas, nós identificamos que as espécies elas ocorrem principalmente na zona semi-escura e também fora de caverna. A única espécie aqui encontrada tanto fora da caverna como dentro de todas as zonas de cavernas é a Scandra pelagiae. E as duas espécies que estão ali somente na zona semi-escura são as duas espécies novas que encontramos. A respeito das esponjas calcárias reportadas para Fernando de Noronha, desse trabalho e também de trabalhos anteriores, nós vimos que dentro de cavernas, exclusivamente, estão só as espécies novas que identificamos nesse trabalho, e fora de cavernas estão as 3 espécies que nós não encontramos nesse trabalho, mas que já haviam sido reportadas para Fernando de Noronha em ambientes fora de cavernas. E um total de 8 espécies compartilham esses 2 ambientes. Só é importante ressaltar que esse ambiente fora de caverna, as espécies elas foram encontradas também dentro de fendas e pequenos lugares protegidos da luz. Então, concluindo, os locais mais diversos foram as cavidades da Ilha do Meio e o túnel das pedras secas. Isso pode estar associado ao maior hidrodinamismo desses lugares. Sobre a distribuição das espécies, a maioria das espécies identificadas também ocorrem em ambientes fora de cavernas, em fendas e pequenas cavidades. E a descoberta de 2 novas espécies para a ciência reforça a importância da preservação desses ambientes únicos. Obrigada. Obrigada, Mariana. Então, convido mais dentro da banca de juntarem a mim, talvez, na mesa, ou a gente pode só